Hoje eu vou receber Elber Chaves, ele é médico otorrinolaringologista e ele vai falar sobre os distúrbios que podem acontecer na sua tireoide, que podem afetar a sua voz. E ele é o nosso convidado de hoje, para mim é um prazer ele receber aqui. Prazer, Vanusa. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Bom dia, Vanusa. Bom dia a quem nos assiste, né? E agradecer o convite, eu fico muito feliz. A gente aqui tá feliz. Em ser chamado, ainda mais para falar desse assunto que eu tanto amo, né? Que é a voz, né? Muito bom, muito bom. E aí o doutor Elber Chaves, ele participou de um estudo pioneiro sobre a relação entre tireoide e a qualidade da nossa voz. E foi uma pesquisa de doutorado, não é isso? Isso. Vou dar uma breve introdução, Vanusa. Assim, a tireoide é uma glândula endócrina que fica aqui na região do pescoço, conforme a figura. Verdade. Né? E ela pode afetar a voz de duas maneiras diferentes, né? De uma maneira indireta, quando, por exemplo, ela cresce devido aos tumores ou devido os nódulos, ou o bócio, né? Que aí pode de alguma forma comprometer o nervo laringeu recorrente, que é um nervo que é responsável pela movimentação motora da prega vocal, né? Então, quando ela é comprometida, pode levar à rouquidão, à disfonia, né? Com a voz bem rouco-soprosa, né? Escapando ar, né? E também acontece, por exemplo, pode acontecer, embora o médico cirurgião de cabeça e pescoço tenha muito cuidado, nas tireoidectomias, que são nas cirurgias de remoção da tireoide, embora ele tenha cuidado de isolar o nervo, de não causar nenhum dano, pode ter algum dano, né, temporário ou permanente nesse nervo, que pode resultar na disfonia, na rouquidão. Essa seria a maneira direta, né? Que seria por comprometimento desse nervo, que vai ser responsável pela mobilidade da prega vocal, né? Então, se você lembra da doutora Virginia na semana passada, ela falou que a prega vocal, durante a respiração, ela abduz, ela abre, e durante a fonação ela fecha e vibra, né? Então, quando a gente tem um comprometimento na mobilidade, ela não consegue fechar totalmente, né? E aí isso resulta numa rouquidão, né? Só que foi que a gente observou. A gente observou, o objetivo da pesquisa foi justamente esse, que alguns pacientes pós-tireoidectomia, mesmo com preservação do nervos, ele evoluiu com disfonia pós-operatória, né? Que melhorava após o tratamento e reposição com o hormônio. Né? E alguns pacientes com hipotireoidismo crônico não tratado, eles tinham essa queixa relacionada à voz, né? E a queixa principal seria com relação à frequência, a voz ficaria mais agravada, né? E aí, sabendo que a prega vocal e a laringe é um órgão endócrino, né? É um órgão sujeito a ações hormonais, a gente partiu desse estudo, né? Por exemplo, vou lhe dar um exemplo, como a prega vocal, ela responde a hormônios, né? Então, hoje a gente está muito em voga, em moda, né? A reposição ou suplementação de testosterona, com o objetivo de melhorar a libido, com o objetivo de melhorar a parte motora, os shapes da beleza, né? Então essa reposição de testosterona é um pouco perigosa, principalmente em mulheres, pelo fato de a laringe ser muito sensível a esse hormônio. Então não é tão incomum hoje a gente ver mulheres que fazem essa suplementação e que tem a voz agravada, a voz fica mais masculinizada, né? Então, muito cuidado, pessoal, com a reposição de testosterona. Não existe nenhuma dose segura para reposição de testosterona. Doutor, eu achei muito interessante a gente conversar sobre esse assunto, porque assim, quando eu tiro eu como exemplo, porque eu descobri meu problema na tireoide. Todo mundo tem tireoide, tá? Homens e mulheres têm tireoide, até porque a função da tireoide é para todos os órgãos do nosso corpo. Uma boa parte dos órgãos do nosso corpo depende do bom funcionamento dessa tireoide. Então, assim, muitas pessoas nem buscavam um endocrinologista para saber mais da tireoide. Muitas pessoas, quando buscavam, muitas vezes já sabiam que estavam com problema ali na tireoide, né? E uma das coisas que a gente percebe é que algumas pessoas, além da questão da voz, elas também têm outros problemas em termos de hormônios, que afetam outros órgãos do corpo. E aí, o que me chama a atenção foi da sua curiosidade e de querer levar esse assunto dessa forma. Eu pergunto, você também teve problema de tireoide? Não tive. Não? Que interessante, ninguém da tua família? Não. Assim, o que nos levou a estudar esse assunto,
né? Foi as queixas? As queixas dos pacientes, os estudos anteriores e o fato, né, de a gente saber que a prega vocal, ela responde a outros hormônios. Nossa, eu achei super interessante, porque geralmente as pessoas buscam esse tipo de informação quando elas passam pela situação ou sabem de alguém muito próximo que esteja vivenciando, né? É que as pessoas vão pesquisar. Gostei muito de ouvir que você teve essa outra sensibilidade de querer entender melhor. A gente está mostrando aqui na telinha, gostaria muito que o Diógenes mostrasse pra gente também, pro público que está em casa. No caso ali, a gente tem esse boço, né? Isso. Essa glândula maior, em forma de borboleta, é a própria glândula tireoide. O bócio é quando ela aumenta de volume. Pronto. Por exemplo, alguns são obrigados a passar por cirurgia. Sim. Outros só vão tomar os hormônios e vão ter que estar sempre sendo controlado, observando como está, porque mexe com o emocional também. Com certeza. Né? Mexe com o emocional também. Mas outra coisa que me chamou a atenção é a questão, muitas vezes, não só da rouquidão, mas também do próprio refluxo e, ao mesmo tempo, a questão das tosses ou dos engasgos. Sim. E aí é outra coisa que chama bastante atenção, porque tem algumas pessoas que, por exemplo, no meu caso aqui, é algo que é com líquido, não é isso? Que tem que estar sempre observado tudo e sendo controlado pelos remédios. Aí eu lhe pergunto, por exemplo, pessoas que usam tanto a voz, o que tem que ser observado e para as pessoas que fizeram a cirurgia e para aquelas que não vão fazer a cirurgia, que não precisam de fazer a cirurgia, o que elas têm que observar? Mudanças, né? A gente tem essa máxima que toda alteração da voz, toda disfonia que dura mais de 15 dias, ela tem obrigatoriamente de ser investigada, né? E aí a gente tem as queixas específicas, queixas relacionadas ao refluxo, como pigarro, tosse, rouquidão, a sensação que tem a bola aqui na garganta, engasgo, que a gente chama de disfagia, que é uma queixa bem relacionada com o refluxo, né? Então, nesses casos em que a gente tem uma refratariedade, uma persistência do sintoma, a gente obrigatoriamente tem que procurar a avaliação especializada para ser avaliado, né? Para realizar a laringoscopia, que é o exame que visualiza. Que aí vai analisar como está a situação, né? Agora sim, qual a função, na verdade, da tireoide quando o assunto é a garganta? Isso. A tireoide, como você falou, ela produz dois hormônios principais, que é o T3 e o T4, que ela está relacionada ao metabolismo de todo o organismo, né? E aí na prega vocal foi justamente o que a gente viu, né? Já tinha estudos anteriores que mostravam que tinha alguma ação e a gente caracterizou essas alterações, né? Então, o que foi que a gente percebeu na estrutura da prega vocal? Que o hipotireoidismo, ou seja, a falta do hormônio circulante no corpo, ele leva a um aumento da quantidade de ácido hialurônico, que é uma molécula que chama a água para si, né? Que isso pode resultar em um edema, um inchaço da prega vocal, mas esse aumento não foi tão significante. E outra alteração que a gente percebeu, que essa foi uma alteração bem importante, foi a questão do aumento do colágeno. E a gente pensa assim, né, Vanusa, colágeno deve ser bom sempre, Olha né? Só. Mas na prega vocal não, né? Porque o excesso de colágeno leva a uma rigidez da prega vocal e isso atrapalha a vibração dela e a produção da voz. Então, a fisiopatogenia, a fisiologia, a explicação, né, desse distúrbio da voz nesses pacientes seria por isso, né? Principalmente pelo aumento da concentração de colágeno, né? Nossa, o que a gente precisa alertar, principalmente nas mulheres, que são as que mais acabam sofrendo com o problema da tireoide, né? Com o problema na tireoide, quais são os cuidados que elas têm que ter? Quais são os sintomas que costumam acontecer, por exemplo? Quando a gente fala do hipotireoidismo, como é que fica o hipertireoidismo nesse quesito? O hipertireoidismo, né? Embora a gente não tenha estudado em nosso trabalho, nosso estudo. Vocês estudaram mais o hipo. O hipo. Mas assim, ele também é capaz de levar alterações na voz, mas talvez mais por uma questão hipercinética, né? Porque enquanto o hipo deixa o paciente mais letárgico, né? Diminui o metabolismo, o hiper tem um efeito contrário, né? Então, enquanto o hipotireoidismo deixa tudo menos acelerado, o hipertireoidismo costuma deixar tudo mais acelerado, inclusive o metabolismo. Você, como profissional dessa área, como otorrino, laringologista, o que a gente poderia, nesse estudo, o que você percebeu, que você já deu uma orientação sobre a questão dos hormônios que as pessoas podem, no dia a dia, além do hormônio, porque a gente já usa um hormônio.
né? Quem tem o problema do hipotireoidismo Sim. já tem uma medicação diária constante. Exato. E contínua. E contínua. Não é algo que você vai tirar, é algo que vai permanecer ali para poder cuidar dessa sua tireoide. Aí, o que chamou a atenção é o cuidado que as pessoas têm que ter com outros tipos de hormônios ligados ao hormônio da tireoide, né? Isso. O nosso sistema endócrino é todo integrado, né? Aí eu já falei, né, eu já comentei para vocês Sim. a influência dos hormônios sexuais, que é o estrogênio e a testosterona, que devem ser repostos com cuidado, né? E eu acho que o colágeno, ele não tem, a princípio, um efeito direto, Sim. né? Porque ele não... na verdade, o colágeno, ele é uma molécula, né? Sim. Não é um hormônio, né? Sei. Então, ele, a princípio, não teria grande influência na prega vocal Mas em si. é interessante, né? porque já deu um alerta, Exato, né? E talvez, né, o que talvez nos chamou a atenção, para termos mais atenção, né, é que naqueles pacientes que têm uma disfonia crônica, que a gente não consegue encontrar uma causa aparente, talvez valha a pena a gente investigar a função tireoidiana, se não tiver sido investigado de forma recente. Muito bom. E aí a gente chama a atenção dos exames. Quais são os exames para a gente perceber como está essa corda vocal, para a gente entender como realmente aquela pessoa está lidando? Por exemplo, eu sou uma comunicadora, eu trabalho com voz. Isso. E a gente sabe que esse cuidado ele tem que ser necessário para Exato. saber como está. Existem alguns eventos que exigem mais da voz da gente. E, obviamente, você quer continuar trabalhando, né? Quer continuar utilizando a voz, há uma necessidade. E aí eu queria que você falasse, por exemplo, o que tem que ser observado e quais são os exames. Pronto. A gente tem 2 exames principais para avaliação da prega vocal. Sim. Que é a videolaringoscopia. Aí na videolaringoscopia a gente consegue fazer uma avaliação funcional. Para ver, no exame, a gente consegue ver se você faz muita tensão, se você está usando a musculatura faríngea. Porque isso, num período curto, não dá tanta queixa, mas se você passar o dia falando, usando mais da musculatura cervical para conseguir alcançar aquele tom, alcançar aquela intensidade, você no final do dia chega cansado, né? E a gente avalia também no exame na laringoscopia, além da questão funcional, a presença de lesões, né? Então, por exemplo, os nódulos vocais, né, que são como espécies de calos que podem aparecer na prega vocal, é muito comum em profissional da voz, né? Então, a gente vê muito em professor, a gente vê muito em palestrantes. Exatamente. Hoje a gente tem muitos mentores, né, que trabalham constantemente. Então, o profissional da voz, ele preferencialmente tem que fazer uma avaliação periódica por meio da laringoscopia, né? Até para fazer essa questão preventiva, né? Então, às vezes a gente vê um nódulo incipiente, que a gente tratar, ou às vezes a gente vê uma alteração funcional, que se a gente tratar de forma precoce não evolui para lesão, né? Então, essa questão de avaliação deve ser frequente e periódica para profissional da voz, né? Aí o outro exame que a gente pode utilizar é a laringoestroboscopia, né? Que é um exame que a vibração do epitélio da prega vocal é bem rápida, vamos dizer assim. Em mulheres vai até 200 Hz, ou seja, ela vibra 200 vezes em 1 segundo. Então a gente não consegue ver a olho nu, né? Então a estroboscopia é um exame que fragmenta o ciclo e ele dá uma falsa imagem de câmera lenta e a gente consegue ver a vibração da prega vocal, que é outro exame que a gente realiza normalmente de rotina e profissional da voz. O que as pessoas podem evitar e o que, na verdade, seria uma prevenção? Agora, sim, eu acredito, antes de você responder essa pergunta que eu fiz para você, é que, de uma certa forma, essa sua pesquisa, na verdade, de doutorado, ela vai ser muito útil, muito importante, inclusive para os endocrinologistas. Sim. Vai ser, na verdade, uma soma de Exato. vocês, né? Eu acho que a partir de agora a gente tem que ver com os outros olhos, né? Sim. Essa é a queixa da voz em paciente com hipotireoidismo. E ajudar mais quem tem um problema com hipotireoidismo e, de uma certa forma, trazer com certeza benefícios. Que antes, Vanusa, era aquela... A gente achava, porque normalmente as queixas são leves, né? Não é queixa importante. Aí talvez por ser leve não se valorizava tanto, né? Mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida, por que não fazê-lo, né? Tem algo que você, como profissional dessa área, poderia
trazer de informação para as pessoas, o que elas devem evitar e como elas devem prevenir. Eu acredito que fazendo exame já é um começo, né? Com certeza, né? Mas a gente tem que ter alguns cuidados relacionados à voz, né? Principalmente os hábitos relacionados com o refluxo, né? Então, excessos de frituras, gorduras, refrigerante, café, chocolate, o jejum prolongado, o hábito de comer bebendo, que é muito ruim, né? O hábito de comer e dormir logo em seguida, né? Porque a gente sabe que o refluxo ele pode subir, né? E causar um processo inflamatório crônico na laringe e na prega vocal, né? A avaliação periódica e recorrente, principalmente nos profissionais da voz. E é comum a gente ter disfonia ou rouquidão em pacientes com quadro de laringite aguda, né? Inclusive eu estou um pouco rouco, porque eu tive um quadro viral recente, né? Então ainda recuperando. Mas se essa rouquidão, se essa disfonia, né, repetindo, persistir por mais de 2 semanas, a gente obrigatoriamente tem que procurar a avaliação médica, né? Muito bom. Outra coisa que a gente percebe muito em quem tem hipotireoidismo é a questão do engasgo e também do entalo. A sensação, às vezes as pessoas não levam muito em consideração comer rápido, se alimentar com uma certa rapidez e não fazer a mastigação correta dos alimentos. Isso para quem tem problema de hipotireoidismo, para quem quer realmente evitar essa questão dos refluxos, se faz necessário, né? Sim. A deglutição é um processo que começa na cavidade oral, desde a mastigação, a movimentação da língua, a propulsão do bolo alimentar para a faringe, que é coordenado com a prega vocal, com a laringe. Então, é um processo que começa na cavidade oral. Então, a mastigação de forma adequada, a alimentação em ambiente próprio, né? Não comer correndo, né? Que mais a nossa vida às vezes, né? Mas a gente tem que parar e pensar nesse aspecto, né? Que a gente tem que reservar um período da nossa vida para fazer as refeições de forma calma e não fazer tudo correndo, né? Muito interessante a gente falar sobre esse assunto. A gente percebe que tem muitas pessoas da terceira idade, muitas até desconhecem que tem problema de tireoide. Com certeza. Né? Problema na tireoide. E levam na fase já da terceira idade e muitas pessoas têm dificuldade, inclusive com os entalos, com né? os entalos, com certeza. Então, e é interessante como o hipotireoidismo ele pode causar efeitos não só na voz, né, da Vanusa, mas efeitos sistêmicos, né? Então eu lembro de uma paciente que chegou num consultório com queixa de tontura, né? Estava tonta, estou tonta. Aí quando a gente fez a avaliação laboratorial dela, estava com hipotireoidismo super descompensado. Mas disse, não, a sua tontura você vai melhorar com o endocrinologista, né? Muito bom. Além de tudo, queria essa parceria. Com certeza. Né? Principalmente com um especialista. Então, hoje nós estamos aqui conversando com o Elber Chaves, que é médico otorrinolaringologista, falando sobre os distúrbios aí da tireoide que podem afetar a voz, os cuidados que tem que ter, ele já passou aqui, os exames que você pode fazer. Eu acho, assim, que os profissionais endocrinologistas deveriam entrar em contato, marcar, vocês poderem fazer palestras, discutirem mais sobre o assunto, porque nunca se falou tanto de problema na tireoide como nos últimos anos. Com certeza. Eu me lembro que quase ninguém falava, quase você não buscava endocrinologista para ter problema na tireoide, né? Eu acho que com o advento das redes sociais, da comunicação, eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, tinham e não sabiam. Ou não iam fazer o diagnóstico, verdade. Né? E acho que agora com esse acesso maior às informações e acesso maior ao sistema de saúde, acho que vai melhorando, né? Com certeza. Eu acho que essa pesquisa sua de doutorado também vai ajudar muito, porque fica um alerta aqui para as pessoas fazerem os exames, procurarem um otorrino. Eu confesso para você que o meu refluxo, eu tive problema de calo vocal uma época, bem no início mesmo, e que foi trabalhado, graças a Deus, mas assim, muitas coisas são feitas em termos de pesquisa para entender mais sobre a tireoide. Então fica um alerta aí das pessoas entrarem nessa prevenção. E outra coisa muito importante que eu esqueci de falar, que eu estou fazendo o tempo inteiro, é a hidratação, né? Verdade. Beber bastante água. Pode deixar. Eu estou aqui tomando um copinho de água, muito bom, né, Ed? Seu Instagram, para quem quiser entrar em contato. Dr. Welber Chaves, tudo junto. Dr. Welber com W, né?
meu nome por isso que eu falei, meu nome deve ter poucos no Brasil. Eu acredito também, mas muito interessante. O Elber Chaves. Obrigada pela sua presença, seja Imagina. bem-vindo, as portas estão abertas, Obrigado, eu que agradeço novamente o convite. Muito bom, quero ouvir falar mais de você. Tranquilo. Leve esse seu doutorado à frente para que a gente possa cuidar mais e mais das pessoas com problema na tireoide e para cuidar da voz delas, né? Tá ótimo. Não só comunicadores, gente, todo mundo. Obrigada. Exato.